Olá! Você sabia que o inimigo não quer que eu continue a falar sobre libertação? E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Sabe, eu e meu esposo temos acompanhado muitas pessoas, muitos casais, muitas mulheres que estavam a ponto de desistir da vida, alguns deles decididos a desistir da vida. E assim, o Senhor tem nos chamado para ser canal de paz e de restauração aos corações que estão aflitos. Nós temos atendido mulheres que estão entristecidas, com a alma amargurada por prisões emocionais. Muitas delas vividas na infância, como rejeição, como abusos sexuais, abusos verbais, violência. Algumas atormentadas em relacionamentos doentios. Algumas que não entendem o amor de Deus, porque foram rejeitadas em alguma etapa das suas vidas. Uma das pessoas que a gente acompanha, que a última vez que eu a encontrei foi semana passada, ela não encontrava razões para se sentir amada, porque tinha sido abandonada pela própria mãe. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria que a gente lesse o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 14. Nós vamos falar hoje sobre levando libertação à alma encarcerada. E o capítulo 51 de Isaías, versículo 14, diz o seguinte: os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. O início do 15 diz o seguinte: pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E por isso você não ficará aprisionado para sempre. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo assim: eu não sei por que falar em libertação. Eu já aceitei Jesus, eu já tenho vida nova, aleluia, glória a Deus por isso. O Senhor Jesus veio para dar vida, o Senhor Jesus veio para nos garantir a salvação, a vida eterna, um lugar separado para nós com Ele no céu. Mas Ele também veio para dar vida e vida abundante aqui nessa terra. O versículo 14 diz que os prisioneiros encolhidos serão postos em liberdade. Sabia que quem está aprisionado às vezes nem se dá conta que está nessa prisão? Nem percebe que está enclausurado? Por questões que muitas vezes ele coloca debaixo do tapete. E sabe qual é a medida de que as coisas não foram tratadas? É que quando se toca naquele tema, o coração acelera. Há um bater, uma arritmia que você não consegue controlar. É o sinal de que há algo para se resolver. É claro que algumas questões exigem um acompanhamento psicológico, questões físicas, existem acompanhamentos, existem necessidades hormonais, de vitaminas e uma série de questões relacionadas à fisiologia do seu corpo, à biologia do seu corpo e que precisam ser observadas, sim. Às vezes vai haver necessidade de um psiquiatra, às vezes vai haver necessidade de um psicólogo, de um psicanalista, mas eu quero dizer para você
que em todas essas dores, que para todas essas dores, o Senhor Jesus tem a resposta. Ele é a solução para todos os males da humanidade. Há muita gente sofrendo, calada. Sabe qual é a estratégia do inimigo? Cale sua boca. Ponha uma mordaça. Fique quietinha. Fique quietinho. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Por que falar isso? Por que mexer nessa ferida? E então faz-se de conta que a ferida não está lá, como se ela estivesse cicatrizada, e ao menor toque ela volta a marejar, o sangue pisado, e a dor é revolvida e o estado não é agradável. Nós temos lidado com mulheres que foram traídas por seus esposos e algumas delas não encontram mais razão para viver. Nós conversamos, nós acompanhamos uma mulher que ela achava que a vida dela estava no outro. E nós primamos por casamentos fortalecidos. Mas ela havia sido abandonada. O marido a abandonou, a trocou por uma outra mulher. E ela não conseguia encontrar vida, não conseguia enxergar vida sem a presença dele. Por quê? Porque, na verdade, ela não tinha a presença do amor supremo. Jesus não fazia parte dos anseios dela. Jesus não estava verdadeiramente dentro do seu coração. Ela não convidava Jesus para as horas de angústia e ela ia se martirizando, se sentindo diminuída. A pequenez tomava conta dela, porque ela não entendia a identidade do Senhor em sua alma, em seu ser. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós não enxergarmos essa imagem, quando essa imagem está distorcida, a vida fica distorcida para nós. Nós não conseguimos encontrar graça e nós ficamos prisioneiras das nossas lembranças. Cuidamos de mulheres que abortaram. Uma delas sentia, ouvia à noite o choro do bebê. Aquilo era muito dolorido. Ela já tinha pedido perdão, mas ela não se sentia perdoada. A culpa tomava conta do seu coração. Aquilo a angustiava, aquilo a deprimia. E enquanto ela não pôs isso para fora, enquanto a gente não orou sobre isso, desligou esse ato no mundo espiritual, ela não teve as suas emoções liberadas. Mulheres que vivem aprisionadas não somente pelo fato de terem abortado, mas pela intenção de abortar. Nós aconselhamos e acompanhamos uma jovem senhora que por anos guardava esse segredo da intenção de ter procurado alguém para cometer o aborto, mas esse alguém disse: não, eu não vou fazer isso. E ela vivia atormentada pela intenção, porque a Bíblia diz que quando a gente tem a intenção no coração, a gente comete pecado. E a Bíblia fala também em Tiago 5,16: confessai as culpas uns aos outros e vocês vão ser sarados. Isso não tem a ver com a salvação. Isso tem a ver com liberdade de alma, com vida plena aqui na terra, vida plena para seguir o propósito de Deus. A salvação é garantida no momento em que se entrega o coração para Jesus, mas há o processo chamado de santificação. E nessa jornada de santificação,
Há processos de renúncia, há processos de libertação do eu, de mortificação do eu, há processos de reconhecimento de onde falhamos, de consertos que precisam ser feitos e que muitas vezes não são levados em consideração. E se está vivendo uma vida abaixo daquilo que o Senhor sonhou. Eu tenho um relato de pessoas que se viram, por exemplo, diante de alguém que estava endemoniado, se viram acuadas por receio de que o demônio colocasse em rosto ali, em público, tornasse público algo que tinha sido feito no secreto. Satanás é especialista em acusar. Nós precisamos levar o nosso fardo para Jesus. Nós precisamos fazer o que a palavra manda. E vamos ver o que diz Isaías 42, versículo 7. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Há pecados cometidos que estão na escuridão, mas Jesus veio para proclamar liberdade aos que estão cativos. Você não precisa viver nesse lugar, você não precisa viver acorrentado, você pode ser livre em Cristo. Você precisa encontrar alguém para compartilhar e tirar isso que está entalado até aqui. Se isso ainda te incomoda, você precisa seguir a receita de Tiago 5,16. Você não vai sair contando para qualquer pessoa, mas você precisa encontrar alguém que vai entender, que não vai olhar com um olhar julgador, mas que vai ser instrumento de Deus para trazer refrigério para a sua alma, para quebrar laços que foram feitos. E é preciso entender que esse lugar de liberdade existe em Jesus, mas há um lugar de posicionamento da sua parte. As dores existem, elas são reais e elas consomem a alma. Você tem duas escolhas: continuar no lugar da dor ou correr para Jesus, correr para a confissão, correr para a liberdade. Sabe o que diz Lucas 13, versículos de 10 a 17? Fala da mulher encurvada. Uma mulher que há 18 anos estava atormentada por um espírito maligno. Ela era encurvada por um espírito de enfermidade. E Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. E Jesus foi criticado pelo líder dos religiosos. O líder dos religiosos não entendia o processo de libertação. Não entendia que havia áreas na vida daquela mulher que precisavam do toque libertador do Mestre. Sabem, amados, aquela mulher era filha de Abraão, é assim que ela é denominada no texto. Porque eles disseram: o Senhor está curando no sábado. Ele disse: no sábado vocês vão tirar o boi de vocês, vão dar comida para ele, água para ele. Mas uma filha de Abraão que estava acorrentada há 18 anos, seria justo não libertá-la? E Jesus encontrou opositores ali. Mas Jesus não estava preocupado com o olhar dos religiosos. Jesus estava sinceramente preocupado com a dor daquela mulher. Jesus se importa com a sua dor. Jesus está vendo as suas noites de choro. Jesus está vendo quando você se derrama aos pés da sua cama, quando você lá no seu secreto diz: Deus, está doendo, eu não aguento mais. Vem em meu socorro, vem em minha ajuda, vem Deus, e Ele vem até você. E eu quero falar de duas mulheres
Eu falei numa outra live, mas eu quero hoje me reportar mais uma vez a esses dois exemplos para falar de um outro exemplo que quis me paralisar, que quis dizer assim: Ísia, pare de falar sobre libertação. E então eu quero mencionar. Uma delas, eu já tinha acompanhado há mais ou menos 6 meses. E ela me contou de abusos que havia sofrido. Ela estava desviada do caminho do Senhor. Ela se voltou para ele, ela disse: eu quero Jesus, eu sei que eu preciso dele. E ela fez oração de entrega do coração para Jesus. Só que, quando eu cheguei ao ponto que ela havia mencionado, em que ela precisava liberar o agressor, o homem que a havia forçado abusivamente, o homem que havia tocado nela de uma forma fraudulenta, de uma forma que a machucava, que as lembranças a faziam sofrer, ela simplesmente travou os dentes e disse. E ela me olhava com um olhar fulminante, dizendo: por favor, não me tira daqui, não me faz viver isso. E eu vi que aquilo era tão doloroso para ela. E eu não podia forçar a libertação. Eu não podia forçá-la a fazer algo que ela ainda não estava convicta da necessidade. E eu não estava ali diminuindo a sua dor. Eu sabia que havia sido cometido um crime, que ela havia sido violada na sua inocência, já no início na sua pré-adolescência, e aquilo a amargurava, e então eu a deixei ali naquele lugar da dor e só pude orar por ela e dizer: Senhor, fala ao seu coração para que ela seja de fato livre. E o tempo se passou. E quando, depois acho que já de uns 6 meses, muitos dias, muitos meses sem a gente se ver, aqui e acolá, e a gente se falava, mas eu não forçava nada. Ela teve um pesadelo que um homem vinha buscá-la. E ela sofria, ela já tinha tentado dar cabo da própria vida. Por várias vezes, o bebê dela chegava e dizia assim: mamãe, eu te amo. E quando ela estava pensando em pegar uma ferramenta, em fazer algo contra a própria vida, aquilo sumia da sua mente e ela voltava em si e aquele plano diabólico não se consumava. Glórias ao Senhor. Mas era difícil para ela sair do lugar da dor. Mas ela entendeu e ela me procurou, me ligou e disse: eu preciso conversar com a senhora, eu não aguento mais. E eu sabia que aquela menina precisava ser livre. E o esposo já estava preocupado, já ia para o trabalho preocupado, ligava angustiado. Quando sabia e ela contava o que tinha acontecido, aquilo era tortura para ele. E nós marcamos um encontro e eles vieram ao meu encontro. E naquele dia ela disse: eu quero ser livre. E eu sabia que aquilo era muito difícil, mas eu disse para ela: você precisa, peça forças ao Senhor, diga: Deus, eu não consigo perdoar, me ajuda, eu não quero mais ficar encarcerada. E ela começou a chorar. E eu disse: você quer orar comigo sobre isso? Ela disse: eu quero. Antes eu fiz uma pergunta para o esposo, que também estava desviado, se ele queria entregar o coração para Jesus. Ele disse que sim. Eu fiz uma oração com ele, uma oração de renúncia das coisas deste mundo, entregando verdadeiramente o coração para Jesus, porque o esposo precisava também cobri-la espiritualmente como sacerdote do lar, ainda mais alguém que já havia conhecido a verdade. E quando ela começou a orar, eu disse: Senhor meu Deus, e ela repetia: Senhor meu Deus, eu peço a tua ajuda, e ela repetia.
Nesse momento, e ela repetia, eu disse, eu quero liberar fulano de tal, e ela começou a chorar, mas ela conseguiu dizer essa frase. E depois que disse isso, veio no meu coração algo que não necessariamente ela já havia falado, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Senhor, eu libero a esposa dessa pessoa, que no caso era a parente mais próxima dela. Eu libero fulana de tal. Quando eu disse eu libero fulana de tal, ela começou a chorar convulsivamente, porque aquilo doía mais do que o ato do agressor, porque o agressor era parente por afinidade, porque era casado com a parente dela. Então aquilo foi doído e eu estava entendendo que ali Jesus estava lavando aquele coração que estava tão amargurado, tão machucado pela dor. E ela conseguiu liberar a sua parente. E foi uma noite tão linda, tão especial, porque eu vi cadeias sendo quebradas na vida daquela jovem. Eu creio que um dia ela vai contar, porque ela já passou por tantas outras turbulências que a faziam tão ínfima, tão pequena, se sentir tão inútil, mas agora ela estava sentindo o amor de Deus, o amor de Jesus penetrar em sua alma, trazendo libertação. Nós chamamos o sangue de Jesus para cobri-la, o Espírito Santo para envolvê-la, para ela se sentir amada, e foi uma noite muito especial. Depois eu já conversei com ela, ela está bem, ela está de alma leve. Glórias a ti, Senhor. O outro testemunho foi de uma jovem. Essa jovem já havia passado também pelas mãos de meu esposo e por minhas mãos. Ela se sentia rejeitada porque a mãe a havia abandonado. E enquanto nós conversávamos, antes nós tivemos uma fala por telefone e ela me disse o seguinte: por que eu estou te procurando? Eu tive um sonho, um pesadelo, eu estava deitada no chão na calçada da porta de uma igreja e você aparecia no sonho para orar por mim e você me perguntava, o que você está fazendo aí? E aí ela dizia, não, eu tomei uns remédios e eu estou aqui deitada. E eu falava para ela no sonho, não é por isso que você está aí. Eu posso orar por você? E ela disse que quando eu comecei a orar, um demônio se manifestou nela. E ela acordou assustada, chorando muito. E depois ela pediu misericórdia de Deus. E quando ela voltou a dormir, ela teve outro pesadelo, agora com um rapaz que ela tinha vivido junta com ele. E esse rapaz era ateu e tinha umas práticas assim que não eram muito da vontade de Deus. E ela disse que aconteceu com ele a mesma coisa, o demônio se manifestou nele. E eu falei para ela que na verdade ela conhecia a verdade. Ela era da luz e ela tinha se unido às trevas e luz não se batem. E aquele sonho tinha sido um toque de Deus para que ela buscasse a libertação. Sabe por que eu digo isso? Porque há estudos que falam sobre microderramamentos de sangue, microhemorragias, milhares de microhemorragias numa relação sexual. E as alianças no mundo espiritual, tanto as celestiais, as divinas, são feitas com sangue e comida principalmente. O sangue de Jesus é o sangue que nos lava e que nos proporciona a nova aliança. A comida, Jesus ceava, o momento da comunhão, o momento de aliança. E as trevas deturpam isso. Utilizam nos terreiros de macumba, utilizam nas obras de feitiçaria, de macumbaria. As trevas utilizam a comida para aprisionar. Derramam sangue de animais
para aprisionar. Então, o sangue numa relação sexual fora da vontade de Deus é uma aliança estabelecida, é um laço de sangue estabelecido que precisa ser quebrado. E então ela entendeu que precisava renunciar e nós oramos quebrando essa ligação que havia entre ela e aquele rapaz, mesmo ele já não mais se relacionando. Vocês entendem a seriedade disso? E logo depois, quando nós nos encontramos, ela falou desse sentimento de rejeição, de quantas vezes já havia pensado que era melhor morrer. E eu trouxe a lembrança a ela de quanto ela era amada por Deus. E ela disse, eu não consigo me sentir amada. Apesar de saber que Ele me ama, eu não consigo me sentir amada. Eu disse, você já parou para pensar que você teve uma mãe que lhe amou e lhe escolheu cuidar de você? E ela disse, eu estava pensando nisso outro dia. Eu disse, pois traga isso à lembrança ao seu coração. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente, nos seus pensamentos. Você é amada, você foi feita à imagem e semelhança do Pai, Ele tem planos maravilhosos. Ela disse, eu sei, Izzy, eu preciso me sentir amada, mas eu não consigo. Aí ela disse, Espírito Santo, me ajuda. E eu disse, ore, peça a Ele. Ela disse, eu nem consigo orar. Eu disse, diga o que você está sentindo. E ela começou a derramar o coração e começou a chorar. E nós começamos a orar e eu pedi, Espírito Santo, envolve essa jovem com teu amor, fazia sentir o plano maravilhoso. Eu disse para ela, olha, o ventre da sua mãe lhe trouxe ao mundo para um propósito que Deus já tinha estabelecido. Se agarre a isso. E ela começou a chorar, nós cantamos, nós oramos e ela disse, eu estou sentindo o amor de Jesus, eu estou sentindo o amor de Jesus. E nós oramos repreendendo o espírito de rejeição, espírito de depressão, e aquela moça foi encontrando a paz, a leveza de alma que Jesus quer proporcionar a todo aquele que confessa a sua dor, a todo aquele que decide sair do lugar da dor para o lugar onde Cristo quer dar plenitude de alma. Sabe, algumas pessoas trazem Jesus para o coração, mas em determinado momento elas dizem assim, Jesus, fica aí. Eu lembrei de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não voltem mais ao jugo de escravidão. Na verdade está os Gálatas, né? E aí a palavra diz o quê? Se ela fala não voltem mais, é sinal de que há pessoas que param na caminhada e dizem assim, Jesus, fica bem aí que eu vou resolver agora as coisas do meu jeito. E sabe o que Lucas 11, de 21 a 26 diz? Que quando você não deixa um morador adequado dentro da casa, o inimigo que estava aqui comandando sai, junta 7 piores, volta, encontra a casa limpa, vem, habita naquele lugar e o estado atual é pior do que o primeiro. Não volte para o lugar da dor, não volte para a escravidão, escolha a liberdade em Cristo. O que vocês acham de uma mulher que se negava para o marido em determinada hora do dia de ter relações com o esposo? O esposo podia pensar que era por simplesmente se negar para ele, podia passar na cabeça que era um outro homem, mas nela estava uma dor que ela mantinha guardada. A mordaça estava lá. Não fala, eles não vão entender, eles não vão saber o que você sentiu. Fica quieta. E ela tinha sido abusada na infância, naqueles horários matinais.
E aquilo era dolorido. As lembranças a atormentavam na vida de casada também. O inimigo fazia aquilo vir à tona naqueles horários. Mas aquela moça entendeu que precisava ser livre e quando a gente começou a acompanhá-la, ela foi abrindo o coração. O esposo já estava sendo acompanhado por meu marido. Ele foi capaz de entender, ela foi capaz de derramar aquilo tudo, de ser lavada pelo sangue do Cordeiro, de mandar a culpa embora, o medo embora, a dor embora. E o lugar da dor foi substituído por refrigério de alma. Quantas mulheres estão aprisionadas, sem entender que há um lugar em que esses portões podem ser abertos, há um lugar de libertação em Cristo Jesus. E hoje, e eu comentei sobre isso em outra live, depois eu disse para ela, eu já tinha lhe dito que eu ia comentar isso, mas eu não tinha lhe preparado que seria hoje. E ela disse, não se preocupe, é tão bom ouvir a história da gente e saber que a gente foi sarada e que hoje ela cuida de alguém da família que está passando pelas dores que ela viveu. Isso não tem preço, meus amados. Mas eu quero dizer para vocês que essa semana o inimigo quis me calar. Sabe por quê? Porque nós conhecemos, na verdade nós já conhecíamos há um tempo atrás essa senhora. E ela é conhecida de uma pessoa ligada hoje a nós. E pediu para que a gente fosse lá. Ele estava num estado depressivo já há uns 6 meses, já havia ido a psicólogos, tomava uma medicação forte passada pelo psiquiatra, mas segundo ela, a medicação não resolvia. E ela disse para mim, para meu esposo, eu não quero mais viver. E nós dissemos, escolha a vida, escolha a vida. Ela disse, não, eu não quero. Eu dou trabalho para o meu marido, eu dou trabalho para o meu filho, é melhor eu ir embora. E nós dissemos, não, rejeite essa voz. Jesus é o dono da sua vida. Ela disse, eu sei. E a gente pediu para ela confirmar isso. Ela viveu muito tempo na igreja e ela disse, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Jesus me salvou, eu recebo Jesus. E ela confirmou isso para nós e nós pedimos para ela rejeitar toda palavra contrária a isso. E nós começamos a buscar o que poderia ter levado aquela mulher àquele lugar de tanta dor. Só que ela negava, ela preferia negar. Não, não tem nada. E o filho dela dizia, irmã, eu acho que tem alguma coisa assim, porque tem um fato, e eu não vou contar aqui, porque quem soube da história essa semana fica sabendo, quem não soube vai saber só o fato. E o filho dela disse, tem uma história que ela não fala muito, a gente sabe, mas ela não fala. Eu disse, então isso lhe dói? Ela disse, não, não dói não. Tem certeza? Não. E ela também contou que tinha sido criada por pessoas envolvidas com obras de macumbaria. E nós fomos puxando. O certo é que nós saímos de lá naquela manhã, deixando aquela mulher entendendo o plano de Jesus para a vida dela e ela recebendo aquele plano. E nós saímos de lá e deixamos marcados que iríamos tomar café no outro dia. E quando nós estávamos preparando para sair, chegou aquela notícia de que a mulher tinha se matado. Ah, amados, aquilo foi uma pontada tão forte no meu coração. E eu falei para o Senhor, Senhor, nós estávamos indo para lá, meu Deus. Senhor, e eu fiquei sem entender e veio assim uma angústia no meu coração. Meu Deus, parecia que aquela ficha não estava caindo, parecia que aquilo não era verdade. Eu disse, não, Senhor. E nós saímos para aquela casa, um dia de dor, um dia de desespero. Hoje eu falei sobre isso e eu chorei muito. E eu fiquei sem entender. E o inimigo colocou no meu coração assim, não fala mais sobre libertação, não. Fica quieta, fica com a mordaça aí,
vai cuidar de outras coisas, vai cuidar da tua vida. Deixa isso de mão. E eu conversava com meu esposo sobre isso que eu estava sentindo. E meu esposo me contou algo, me falou sobre a história de um cuidador de estrelas do mar. Mas antes de falar disso, o Espírito Santo me trouxe à mente algo. Que a pessoa precisa se posicionar. Jesus conviveu com 12. O Espírito Santo me trouxe à mente que um deles foi enforcar-se. Um deles se suicidou. E ele andava com o mestre, ele bebia da fonte do mestre, mas ele estava ouvindo e não estava mergulhado naquela fonte. O coração de Judas estava longe. E aqui, me reportando a história que a gente viveu essa semana, eu não estou aqui para julgar. Eu quero dizer que aquela mulher verdadeiramente disse que entregava o coração para Jesus. E você sabe que a depressão, quer dizer, eu não sei se você sabe, mas quem passa por depressão é uma doença que mutila a alma. É uma enfermidade que definha. É uma enfermidade que a medicina não tem ainda muitas respostas. Mas é uma doença. E eu me lembrei do ladrão da cruz, que na última hora disse: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem sou eu para dizer que aquela pessoa não foi para o paraíso? Quem sou eu para fazer esse julgamento se lá na última hora ela teve a oportunidade de pedir perdão? Eu espero em Deus que eu a encontre na eternidade. Mas o Espírito Santo fez algo no meu coração essa semana. Fez meu marido lembrar que a história da estrela do mar é a seguinte. Um homem estava à beira da praia e viu várias estrelas do mar fora da água. E ele ia pegando uma e devolvendo para o mar, pegando outra e devolvendo para o mar. E passou alguém e disse: você não está vendo que esse trabalho aí é em vão? Que você não vai conseguir colocar todas de volta para o mar? E aquele homem disse: mas para essa estrela do mar eu fiz diferença. Para essa aqui que eu vou devolver, eu fiz diferença. E o Espírito Santo trouxe, você lembra aquela mulher que saiu da sua casa, que queria dar cabo da própria vida, que estava acorrentada e saiu livre? Você lembra daquela jovem que entendeu o meu amor? Você lembra daquela outra que foi liberta das dores da infância? Não pare de falar sobre libertação, porque eu te chamei para levar, para ser canal de liberdade aos cativos. O Senhor nos deu autoridade, não tem nenhuma autoridade em mim, nem no meu esposo. A autoridade é no nome poderoso de Jesus. Aleluia. E eu quero fechar com um último exemplo de uma igreja em que a gente foi visitar, e chegando lá, eu falei sobre libertação da alma, sobre a mulher samaritana, e eu contei algumas histórias de mulheres que ficaram livres. E após o culto, uma pessoa me chamou e disse: eu preciso conversar com a senhora. E ela me relatou dores que ela viveu na prostituição, que ela havia traído o esposo, que ela havia usado drogas e o esposo perguntava para ela, porque quando eles se conheceram ela ainda usava, e ela dizia: não, nunca, nunca, nunca. E aquilo martelava em sua mente, porque ela mentia. Ela já estava na igreja há 6 meses, já tinha entregue o coração para Jesus, mas como ela não compartilhava aquilo com ninguém, aquilo estava no oculto, a luz não chegava, e ela vivia atormentada, triste e infeliz. Eu disse: agora a luz chegou no teu coração, não há mais acusação, inimigo não tem mais poder sobre esses seus pensamentos, porque agora eles estão sob a luz. Aleluia.
E eu disse, você vai pedir a Deus, porque meu esposo estava falando para os maridos e eu estava falando para as mulheres. E eu disse, seu esposo está ouvindo de libertação. E ela já tinha dito que ele era um homem bom, um homem compreensivo. Eu disse, no dia que Deus lhe der a oportunidade, compartilhe, peça perdão por não ter contado, pelo medo. E sele isso, você vai ver como você vai ficar ainda mais leve. E ela disse, será que eu consigo? E foi para casa. Nesse dia... e nós tínhamos orado, quebrando todos os elos que ela já tinha estabelecido no mundo espiritual, e ela saiu dali já outra pessoa, mas ainda tinha algo, né, que precisava ser selado. Quando ela chegou em casa, aí a sogra tinha viajado, que eles moravam com a sogra, o relacionamento nem era muito bom, e aí ela resolveu. Sim, aí a gente não se viu, passou o dia. Quando foi à noite, ela me chega com um sorriso do lado a outro. Eu falei, alguma coisa diferente aí no ar. Eu disse, e aí, como é que foi a tarde? Ela disse, eu contei tudo para meu marido. Eu falei, aleluia. E eu disse, Ela disse, ele falou, minha filha, isso é coisa do passado. Vamos viver a partir de agora. Aquilo que Deus tem para a nossa vida a partir de agora. Amados, vocês não imaginam a chave de liberdade que chegou para o coração daquela moça. Ela era outra, ela não tinha mais do que ser acusada. Ela tinha ali um parceiro de oração, um guerreiro para continuar a jornada espiritual. E sabe que o Espírito Santo me diz? Não pare de proclamar libertação aos cativos, porque há muita gente aprisionada, precisando viver a vida plena que Jesus quer dar. Que o Senhor abençoe sua vida, que Ele abençoe a sua casa, que você diga, Jesus, eu quero a tua liberdade, não me deixa ficar presa em nenhuma área da minha vida. Procure um conselheiro, alguém que vá saber lhe ouvir, alguém que trabalha nessa área, alguém que possa ser os ouvidos do Senhor para trazer liberdade emocional, liberdade espiritual, para restaurar a identidade de Cristo que há em você. Que Ele abençoe sua vida, que Ele abençoe sua casa. Eu oro ao Senhor para que Ele traga renovo, para que Ele traga refrigério para os lugares escuros da sua alma e você viva os sonhos que o Senhor tem preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.